Ciência Sem Limites está no ar. É um programa dedicado a mostrar e demonstrar e promover pesquisas e pesquisadores no âmbito da universidade. Modelagem e simulação computacional aplicada ao desenvolvimento de novos materiais. Parece um tema complexo. Ao meu lado, o professor Júlio Ricardo Sambrano, do Departamento de Matemática da Faculdade de Ciências do campus de Bauru da Unesp. Prazer em tê-lo aqui no Ciência Sem Limites, professor. Obrigado, João. Obrigado pelo convite, pela oportunidade, né, de a gente poder expor e trazer à sociedade, digamos, ao conhecimento de todos, um pouco do que a gente faz na universidade. O senhor viu que no início eu disse modelagem e simulação computacional. Esse vai ser o tema que nós vamos abordar no programa, exatamente, né? A modelagem e simulação molecular é um dos temas do nosso grupo de pesquisa, né, que essa pesquisa está diretamente relacionada à ciência e tecnologia de materiais. Digamos que é o estudo dos materiais em escala atômica ou nanométrica. Para a gente ter uma ideia exatamente dessa dimensão, quando a gente utiliza a palavra nanométrica, né, que se você vê hoje em dia, muito você liga a televisão ou nos anúncios de televisão mesmo, você vê cosméticos com nanotecnologia, roupa hoje com nanotecnologia. Então, o senhor vai explicar detalhadamente, mas antes, para quem está em casa, nós vamos querer saber da sua formação acadêmica. Onde é que o senhor realizou a graduação, mestrado, doutorado, enfim, a pós-graduação de um modo geral. O senhor pode dar um panorama da sua trajetória acadêmica, quando ingressou na Unesp, né? Ok. Eu iniciei meus estudos, fiz a graduação, licenciado em matemática. Logo depois ingressei no mestrado, na área de matemática pura, onde pretendia me direcionar e me especializar na área de geometria diferencial. Durante esses anos, lógico, como a gente sempre tem aquela sensibilidade aguçada ou aquela vontade de aprender alguma coisa a mais, eu também me interessei muito com a parte de matemática aplicada e computacional. E foi logo nessa época que fiz o concurso na Unesp em 1989, né? E logo depois já mudei de área e fiz um mestrado em matemática aplicada e computacional. Matemática aplicada e computacional, o senhor pode dar um exemplo para quem está em casa e tem uma noção da matemática do dia a dia ou da matemática convencional? Dentro das linhas de pesquisa na matemática hoje, por exemplo, quando você fala matemática pura, digamos, estritamente teórica, ou quando a gente fala matemática aplicada e computacional, você consegue resolver problemas ou aplicar a matemática para problemas da vida real, onde você dispõe da parte computacional e da análise numérica, aliados a justamente a isso que nós vamos falar em seguida da parte de modelos, né? Aí o senhor fez o mestrado e o doutorado? Fiz o mestrado e agora o doutorado. Aonde? Eu fiz o mestrado na Universidade Estadual Paulista, no campus São José do Rio Preto. Perfeito. Depois, aliado isso com a matemática aplicada, justamente querendo aplicar meus conhecimentos em problemas da vida real, né, eu me aproximei dos trabalhos da química teórica. Então, me doutorei em química, na área de química teórica na Universidade Federal de São Carlos. E fiz pós-doc, depois disso, meu primeiro pós-doc no exterior, isso foi no ano de 2000. Logo depois de 2003, saí para fazer meu segundo pós-doc. E já estive em algumas universidades como pesquisador visitante, justamente desenvolvendo temas na área de modelagem e simulação molecular. E fazer um pós-doc ou fazer um doutorado, o que seja, no exterior, tem muita diferença em termos de qualidade, de materiais, de laboratório em relação à Unesp ou a outras universidades brasileiras? Há alguns anos atrás, sim, a diferença era muito grande, né? Hoje a gente já não pode dizer assim que esse patamar já seja um degrau muito alto, porque as nossas pós-graduações estão muito bem equipadas, têm profissionais com ótima formação, e muitos deles se formaram no exterior e formaram grupos de pesquisa e de excelência, aqui não só no estado de São Paulo como no Brasil, né? Mas a convivência fora é muito importante porque você conhece outras pessoas, tem a oportunidade de conviver com outros pesquisadores renomados. Às vezes você tem contato com algum prêmio Nobel, com líderes de pesquisas de outras universidades. Então você conhece outro mecanismo e pode agregar a tua experiência
ao nosso trabalho aqui no Brasil. E falando nisso, o senhor é credenciado em algum programa de pós-graduação? Perfeitamente. Eu sou credenciado no programa de pós-graduação, o POSMAT, aqui da Faculdade de Ciências de Bauru, e desde o início do programa estou credenciado e trabalho na área justamente de modelagem molecular. É um programa intercampus e relativamente novo, professor? Sim, o programa é intercampus, né? Nós temos vários campos da Unesp, como por exemplo Presidente Prudente, Sorocaba, Araraquara, muitos docentes credenciados que atuam no nosso programa. Então o conceito é elevado, né, perante a CAPES? O nosso programa hoje, eu posso dizer que é uma das referências hoje no Brasil. O nosso Bauru é conhecido, tem uma grande... uma grande procura, uma massa crítica muito boa, a grande procura dos profissionais na área de ciências materiais aqui de Bauru. Além da aula de graduação, que é evidente isso, né? Sim, eu dou aula isso na pós-graduação, justamente, e na graduação, como sou do departamento de matemática, todos os cursos, desde as engenharias até, digamos, a biologia, têm suas disciplinas em matemática. Então, eu atuo em todas as disciplinas. Só que seria mais fácil eu falar em qual matéria que eu não dei ainda na matemática. Perfeito. Ciências Sem Limites está aqui com o professor Júlio Ricardo Sambrano, do Departamento de Matemática da Faculdade de Ciências aqui do campus de Bauru. Se você quiser contactar o pesquisador, envie um e-mail que está aparecendo aí na sua tela, sambrano@fc.unesp.br. Ciências Sem Limites vai para um breve intervalo e volta já já. É um instante só. Ciência Sem Limites está de volta. É um programa que mostra, promove, demonstra as pesquisas e pesquisadores da Unesp. No programa de hoje nós recebemos o professor doutor Júlio Ricardo Sambrano, do Departamento de Matemática da Faculdade de Ciências. O tema: Grupo de Modelagem e Simulação Molecular. Parece complicado, né, professor? Mas nesse segundo bloco nós vamos entrar já na sua área de atuação, que o senhor é responsável por esse grupo de modelagem e simulação computacional aplicado ao desenvolvimento de novos materiais. O senhor pode começar falando de uma linguagem extremamente fácil, porque a gente, primeiro, não somos da área de matemática, e segundo, quem está em casa não vai entender quase nada disso, né? Mas eu tenho certeza que o senhor pode dar exemplos práticos desse tema, né? Perfeitamente. Quando a gente vem a falar assim, eu vou equacionar um problema, ou vou fazer um modelo. Sempre a gente tem a ideia de, quando você fala a palavra equacionar, na verdade vem na cabeça, bom, equações, você pode ligar isso com equações matemáticas. Então, desde que eu era pequeno, lá no meu nível no fundamental, no ensino médio, por exemplo, eu aprendi a resolver equação de segundo grau. Então, a equação de segundo grau tinha uma fórmula básica que a gente chamava de fórmula de Bhaskara. Eu aprendi a resolver. Bhaskara era um matemático indiano lá do século XII, né? Eu aprendi a resolver a equação de segundo grau. Quando eu passava para uma equação de terceiro grau, aquela minha ferramenta já não era mais suficiente para resolver o meu novo problema. Então eu tinha que me dedicar, estudar e procurar novas soluções. Bom, olhando isso, então, você resolver, e quando eu digo equacionar um problema, o que vem na tua cabeça é equações, e isso está relacionado com matemática, né? E modelar um problema, então, equacionar um problema, é você fazer um modelo, reproduzir, teoricamente, uma coisa da vida real, um problema da vida real, né? E aí que justamente entra a matemática, e hoje em dia a gente temos muitos e poderosos softwares e processos numéricos que vêm a ajudar a resolver. E com a tecnologia, o avanço da tecnologia e da computação, né, aliado a todas essas ferramentas, a gente consegue reproduzir hoje, de uma forma mais fiel possível, problemas da vida real. Bom, e dentro desses problemas que a gente justamente foca no nosso grupo de pesquisa, que são materiais com escala nanométrica, materiais com aplicações tecnológicas. Quer dizer, falar em escala nanométrica quer dizer diminuir... Exatamente, quando a gente fala, tem uma ideia da escala, digamos assim. Isso, né? Da escala de nano. Se a gente imaginar um fio, se eu pegasse um fio de cabelo aqui, a espessura do fio de cabelo é 1 bilhão de vezes maior do que 1 nanômetro. Se eu fosse imaginar uma outra ideia, se eu pegasse 3 ou 4 átomos de carbono e colocasse eles alinhados assim, essa cadeia, essa corrente com esses átomos de carbono seria mais ou menos de 1 nanômetro. Para você ter uma ideia. Então, nós trabalhamos exatamente na escala atômica. Quer dizer, eu posso estar até falando alguma besteira, mas vocês pesquisam, vocês atuam e trabalham
para diminuir, para trabalhar para desenvolver novos materiais cada vez menores e aplicáveis no dia a dia, né? Exatamente. Materiais que a gente conhece hoje em escala macroscópica, digamos assim, quando observados em escala nanométrica, eles podem ter propriedades completamente diferentes do que nós estamos acostumados a ver. Então, a gente aplica hoje justamente a nanotecnologia para alterar algumas propriedades desses materiais, né? E essa alteração vem resultando sempre em benefício do ser humano. Em benefício sempre procurando aplicações tecnológicas e benefícios para a sociedade. Tá, só para dar um exemplo prático, por exemplo. Por exemplo, hoje memórias de computador. As memórias atuais dos computadores que a gente utiliza ainda hoje já estão ficando obsoletas, elas já estão num limite físico, digamos assim. E existem materiais nessa escala, materiais com propriedades, por exemplo, ferroelétricas, que podem vir a substituir essas memórias antigas com maior eficiência. Então, são novos materiais que vêm a agregar aí a tecnologia. E objeto de estudos, vocês estudam os materiais e estudam a forma também com que eles vão ser agrupados e diminuídos, né? Perfeitamente. É possível, através da simulação molecular, eu prever, por exemplo, se eu tivesse... Hoje existem equipamentos, modernos equipamentos como o microscópio de força atômica. Esse microscópio, com ele é possível você visualizar nessa escala, na escala atômica. Então, por exemplo, eu posso olhar aqui para a superfície dessa mesa e ver como que ela está formada com a sua disposição atômica disso aqui, né? Ou posso imaginar um cristal, posso ver um nanocristal. Naquela escala, qual é o formato daquele nanocristal? Esse é um microscópio, o senhor tem tudo isso em computador, né, professor? E a gente em computador faz isso justamente com a simulação computacional. Eu também posso fazer essa mesma predição, essa mesma visualização tridimensional que o microscópio me faz, ou a forma nanométrica, eu consigo simular esse computador. E nós entendemos, né? Então, para quem está em casa, ter uma visão ainda melhor, professor, o senhor possui verbas com órgãos de fomento também, sim, né? o nosso grupo tem investimento de várias agências de fomento. Perfeito. Nós podemos conhecer o seu ambiente de trabalho junto com os outros pesquisadores? Claro que sim. Temos algumas imagens ainda que nós podemos mostrar justamente essas simulações. Para você que está em casa, para você que quer entender um pouco mais sobre modelagem e simulação computacional, o Ciências Sem Limites faz uma pausa aqui dos estúdios e nós vamos até o campus de Bauru, mais precisamente no laboratório onde está instalado o grupo de modelagem e simulação molecular do professor Júlio Ricardo Sambrano. Voltamos no próximo bloco, depois deste breve intervalo, direto do campus de Bauru, da Unesp. Já, já. Conforme anunciado lá nos estúdios, nós estamos aqui no campus de Bauru, da Unesp, mais precisamente no Laboratório de Simulação Molecular da Faculdade de Ciências, o laboratório que pertence ao grupo de modelagem e simulação molecular do professor Júlio Ricardo Sambrano. Ao meu lado, Jefferson Ball. Vocês vão reparar que o sotaque dele não é da nossa região. E vamos investigar ou perguntar a ele o porquê dele estar aqui no campus de Bauru. Jefferson, conte pra gente de onde você é e o que você realiza aqui no Laboratório de Simulação Molecular. Olá, João. Eu sou de João Pessoa, Paraíba. Eu passei no doutorado há 1 ano e aí eu quis enveredar pela área de simulação, né, de materiais. E aí consegui contato com o professor Júlio Sambrano e então eu vi que dava para trabalhar junto com ele, aqui junto com o POSMAT, então eu decidi vir para cá. Jefferson, você pertence hoje ao POSMAT, que é o Programa de Pós-Graduação em Materiais da Faculdade de Ciências e a Intercampus. Como é que você conseguiu esse intercâmbio da Paraíba aqui para Bauru? As vertentes de pesquisas, tanto a sua quanto a do professor Júlio, são parecidas? Sim, nesse caso a vertente de pesquisa é exatamente igual ao do professor Júlio Sambrano. E fazemos parte, junto à Paraíba, com o grupo do professor Sambrano, do instituto, né, o ICTMN, e esse instituto ele pesquisa materiais nanoestruturados, junto com o professor Elson, então esse grupo todo tem um intercâmbio. E o que você pesquisa especificamente? Bom, eu pesquiso um material específico, que é a perovskita, que é uma família de materiais. A minha é o CSNO3, que é uma perovskita ortorrômbica. Bom, esse material ele é bem estudado porque
eu estou pretendendo modelar as suas propriedades como catalisador, como um material suscetível à decomposição de gases tóxicos da atmosfera, por exemplo. Você falou em perovskita, você pode traduzir ou dar exemplos numa linguagem bem usual? Bom, a perovskita ela é um material, né, um material cerâmico, vamos dizer assim, um pozinho, que é um óxido. Parecido com aquele óxido de ferro que você vê lá? Bom, só que esse óxido ele é composto de cálcio e estanho, diferente do óxido de ferro convencional. E a estrutura dele é diferente, por ele possui dois materiais, né? Ele possui o estanho, cálcio e oxigênio. Então, essa é a diferença dele, é um material simples. Quer dizer, para quem está em casa, perovskita são materiais? São materiais, um material simples com essa estrutura específica, a BO3, vamos dizer assim, a estrutura dele. Onde é que você quer chegar com as tuas pesquisas? Bom, atualmente, né, eu estou pesquisando sobre as propriedades vibracionais desse material. Né, as propriedades vibracionais é o seguinte: o pessoal que é experimentalista, eu era experimentalista até entrar na parte de simulação, eles conseguem, vamos dizer assim, escutar uma música, mas eles não conseguem saber quais são as notas que estão sendo tocadas. Isso cabe a nós que fazemos a parte de simulação determinar quais são as notas que estão sendo tocadas. Então a gente auxilia o pessoal do experimental nesse sentido. Quais foram as maiores dificuldades e as facilidades encontradas aqui na cidade de Bauru, aqui no Pós-Mat, na Faculdade de Ciências? Bom, a facilidade é que você está num grupo de alto nível, né, com intercâmbio. Né? Há pouco tempo mesmo eu consegui viajar junto com o Júlio à Itália, onde o pessoal faz esse programa que a gente utiliza. Então, tem essas vantagens, né, de você estar num grupo de alto nível. E as dificuldades? As dificuldades é você sair de um ambiente, vamos dizer assim, experimental a um ambiente teórico. Então, exige muito esforço, né, muito estudo para alcançar isso. Nós estamos aqui no Laboratório de Simulação Molecular com o professor Júlio. Professor, qual que é a rotina de trabalho de vocês aqui nesse laboratório? Ok, João. Aqui você pode observar que nós temos vários postos de trabalho, né? São várias estações de trabalho, todas interligadas e colocadas justamente nessa área de simulação. Nós temos alunos de iniciação científica, de mestrado e de doutorado aqui. E lógico que com essas estações de trabalho a gente consegue conectar esses computadores a outros centros de supercomputadores, tal como o nosso Grid Unesp. E os resultados obtidos aqui? Os nossos resultados nós temos dois objetivos, uma de comparar com resultados previamente obtidos em laboratório, mas como também prever sínteses, rotas e reações químicas que não são possíveis de obter experimentalmente. E muitas dessas predições podem economizar tempo e dinheiro de outros laboratórios. Então, comparando, digamos, um laboratório experimental que tem toda uma, vou dizer assim num termo simples, aquela parafernália, digamos, de equipamentos experimentais, que custam na ordem de 200, 300 mil dólares, a gente também pode reproduzir resultados muito bons com um investimento muito menor. O Ciência Sem Limites esteve aqui no Laboratório de Simulação Molecular da Faculdade de Ciências do campus de Bauru da Unesp. Voltamos aos estúdios, antes, porém, um breve intervalo e já retornamos. Um instante só. O Ciência Sem Limites está de volta. Nós estivemos no bloco anterior lá no campus de Bauru, no laboratório do professor Dr. Júlio Ricardo Sambrano, o Júlio, da Faculdade de Ciências, Departamento de Matemática. Nós retornamos agora, no quarto bloco, para finalizar o Ciências Sem Limites, perguntando como é que ele realiza, né, essas pesquisas, essas imagens, como é que é processadas essas equações, essas imagens. O meu PC lá de casa, eu consigo fazer alguma coisa, professor? Perfeitamente. Com o seu PC lá na sua casa, você poderia visualizar algumas moléculas, fazer algumas simulações simples. Mas é claro que, ao nível do que nós trabalhamos hoje, necessitamos de um hardware e softwares muito potentes, né? E no que a gente fala na parte de hardware, nós temos no nosso grupo os computadores pessoais nossos, né? Mas também utilizamos o sistema do Grid Unesp, né? que é um conglomerado de supercomputadores que são divididos em 7 campos
E tudo interligado. Todos interligados. Mas o nosso grid é um grid do campus, mas não quer dizer que nós trabalhamos só no grid aqui no campus da Unesp. Nós estamos interligados ao Open Science Grid. Então, estamos interligados ao mundo inteiro. Então, um usuário hoje, você na sua casa, você pode usar o grid Unesp para fazer algumas simulações. Claro, desde que eu tenha acesso, tenha senha desde e tal, que você tenha acesso, etc. Tem a permissão, né? Tem a permissão, mas o importante do grid, o grid tem a filosofia de você compartilhar processamento, armazenamento de dados e programas. Então, você pode acessar o grid, você é um usuário que eu preciso de 10 mil CPUs, preciso uma semana de tempo de CPU para executar o meu programa. Então, existe um software, lógico que é um gerenciamento muito complicado disso, mas que vai buscar onde eu posso colocar esse teu job, ou esse teu trabalho, essa tua execução, e coloco para executar. Se isso não for possível na Unesp de Bauru, porque está tudo ocupado, ele vai procurar em outro lugar. E se não for possível nos campos de Bauru, isso pode, por exemplo, você pode estar fazendo uma execução de um trabalho seu nos Estados Unidos, ou na Argentina, ou na Colômbia. E outros pesquisadores podem ter acesso, ou pelo menos conhecer o seu trabalho, professor? Podem. É permitido isso? Sim. Nós temos intercâmbios com uma série de pesquisadores, não só do campus de Bauru, mas como do exterior. E o nosso principal parceiro, porque nós aliamos nossas pesquisas com resultados experimentais. E o nosso principal parceiro é o grupo de Química, o LIEC, lá da Universidade Federal de São Carlos, que é liderado pelo professor Elson Longo. Perfeitamente. O nosso laboratório tem tido muitos auxílios da FAPESP, da CAPES principalmente. O senhor tem atualmente órgão de verbas disponíveis? Temos verbas disponíveis. O nosso grupo faz parte do CEPID, que é o Centro de Pesquisa e Difusão da FAPESP, que começou agora esse novo CEPID e tem a validade de 10 anos de financiamento. Né? E temos disponibilidade de bolsas de estudos do mestrado, doutorado, iniciação científica para alunos não só do campus como de fora. E onde o senhor tem em mente, é lógico que são pesquisas aplicadas, isso aí demanda muito tempo, né? Onde é que vocês querem chegar com essa, ou pelo menos ter uma luz no final do túnel de algum resultado, de algum... Sim, muitos desses materiais, por exemplo, nós estamos trabalhando com materiais ferroelétricos, algumas estruturas da família das perovskitas. Mas para ter uma ideia melhor, essas perovskitas, né, algumas delas têm uma característica de que, quando induzidas por uma corrente elétrica, digamos assim, ela tem uma diferença de polarização. Então, se você imaginar, então, positivo, negativo ou 1 e 0. E se você pensar em 1 e 0, isso aí está na linguagem binária do computador. Então, isso aí pode ser aplicado para suprimir justamente aquele tipo de memória que a gente conhece hoje. Então, esse material vem aí agregar e a potencializar o que existe hoje. Quer dizer, no seu ponto de vista, ou pelo que você já pode até vislumbrar futuramente, antigamente existia computador do tamanho de uma casa, eles foram reduzindo até um PC. Hoje o PC está quase obsoleto, né? Tirando as workstations, né? O tablet está fazendo um papel tranquilamente e o celular, hoje em dia, você tem o acesso móvel em qualquer parte do mundo. É nesse sentido a pesquisa? Nesse sentido, sim. O poder de as máquinas estão cada vez menor, os processadores estão cada vez mais potentes e menores, por isso que você vai ter logo um celular com a potência do que você tem o computador hoje na sua casa. Né? E aliado a isso, se a gente vê hoje, logo já se escuta falar no computador quântico. Perfeitamente. Tem algum ponto que o senhor queira destacar que nós não perguntamos em termos de pesquisa e que não foi mostrado lá no bloco anterior? Lá no eu quero destacar que as pesquisas do nosso grupo, né, do qual eu lidero, não estão voltadas só para a ciência de materiais. Nós acabaram de se formar 2 alunas agora do curso de Biologia, né, onde elas desenvolveram pesquisas com auxílio da FAPESP durante toda a graduação e agora estão na Universidade, na Unifesp, em São Paulo, continuando com os nossos desenvolvimentos teóricos agora numa parte experimental. E são pesquisas aliadas com o estudo do câncer. Perfeito. Parabéns, então, pelo trabalho desenvolvido, professor, e muito obrigado por tê-lo aqui no Ciências Sem Limites. Eu agradeço pela oportunidade. Ciências Sem Limites, ponto final. Se você quiser contactar o pesquisador, basta enviar um e-mail, sambrano, do jeito que aparece aí na tela, @fc.unesp.br. O Ciências Sem Limites termina aqui. Na próxima semana, um novo pesquisador, uma nova pesquisa em evidência. Eu conto com você.